Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Denise já entrou aí, ó. Tudo bem, pastora? Tudo bem? Bênção. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Ok? A gente vai estar hoje junto com as guerreiras. Vamos estar, não, já estamos, né? Junto com as guerreiras de oração. Um pessoal top das galáxias. Pessoal top das galáxias, as irmãs muito abençoadas, estão fazendo um trabalho muito bacana e elas me convidaram, me deram esse privilégio para nós estarmos juntos nesta manhã, para nós meditarmos um pouquinho na palavra de Jesus, nós orarmos juntos. Então, para nós é um prazer muito grande estar com vocês, ok? Como a maioria absoluta eu não conheço, você que vai entrando aí vai dizendo para mim de onde você é, de que igreja você é, para a gente poder interagir. Denise Denise eu conheço, Denise é a pastora Denise, para mim ela é pastora, né? Minha professora de seminário, né, de filosofia. Andréia Quintes, Deus te abençoe, querida, bom dia para você também. Dilma Barcelos, Deus te abençoe, Dilma. Eliane Ribeiro, Sônia Regina, Isele Valouri, Néia Santana. Então vocês vão escrevendo aí para mim de onde vocês são, de que igreja vocês são, ok? Para a gente interagir. E aí eu fico esperando a pastora Denise aí me dar o ok para nós podermos começar a ministrar, ok? Se quer que espera mais um pouquinho, espera mais 1 minuto, 2 minutos. E aí, Lagoinha, Rejane, da Lagoinha de Niterói. Ó, Denise está chamando vocês todas de meninas lindas. Depois de chamar vocês de meninas, aí vocês têm que dar até um presente para Denise. Sou da Igreja Congregacional de Santa Isabel, Nova Aliança, Néia Santana. Aleluia. Aline, não sei se foi escrito aqui, B. Peçanha. Néia Santana. Ok? Deus te abençoe vocês, queridas. Deus abençoe vocês. Denise, eu fico aí no aguardo, para você dar um ok aí para a gente poder começar, para nós começarmos, que eu não sei a média mais ou menos de audiência de vocês, e tem que esperar mais um pouquinho, ok? Então eu estou no aguardo aí de você escrever aí, se a gente já pode começar a ministrar ou não. Para aquelas que não me conhecem, eu sou o pastor Valber Ferreira, eu sou do Ministério Plenitude, ok? Nós somos uma igreja com mais de 60 anos de história. Aline, Comunidade Eclésia, é do... Ai, Jesus, ele sempre me manda mensagem, rapaz, esqueci o nome dele agora, da Eclésia. Ele fez seminário comigo também, esqueci o nome dele, ok? Esqueci o nome dele, da Eclésia de São Gonçalo. Denise, só uns minutinhos que ela está dizendo aqui. A Denise está dizendo Igreja Kadosh de Itaipuaçu. Essa eu não conheço. Kadosh eu não conheço. Então nós somos uma igreja de 60 anos, mais de 60 anos de história. Nossa raiz, nossa origem é a Assembleia de Deus do Caramujo, ok? E lá para 94, 95, nós mudamos o nome para Ministério Plenitude, ok? Hoje nós somos um pool de 9 igrejas. Nós estamos em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, ok? Aleluia. Vanderleia Galhardo, a paz do Senhor. Rejane, a paz do Senhor.
Vai, gente, mandando aí a notícia para as companheiras de vocês. Igreja Evangélica Jerusalém, Pacheco, São Gonçalo. Denise está dizendo que o áudio está baixo. Deixa eu tentar aumentar aqui, Denise. Daqui a pouco eu vou falar alto. Daqui a pouco, quando o negócio começar a crescer, a gente vai aumentar um pouquinho. Pode ficar tranquilo. Porque tem que começar baixo mesmo. Porque se começar gritando já fica complicado. Está baixo. Pronto. Vai ficar bom, pode deixar. Daqui a pouco fica legal. Pode acreditar que daqui a pouco fica bom. Daqui a pouco vai ficar numa altura legal. Ok? Então vamos lá, gente. Senão a gente tem que honrar quem está, né? A gente tem que honrar quem está presente. Então vamos lá. Denise Aparício Pereira. Ok? Então vamos lá. Nádia Cristina, Ministério Agindo Deus, Araruama, região dos Lagos. Rúbia Mara Viana, cheguei. Ok? Então vamos abrir a Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 6. E a gente vai ler. Miriam Antunes está dizendo que tá ótimo. Ok? Obrigado, irmã Neia Santana. É o que a gente espera, né? Que Deus venha realmente nos usar. Aqui eu tenho um hábito, gente. Eu tenho um hábito do seguinte: eu acredito que o altar responde. Então, com esse negócio de live, a maneira de você reagir, você aonde está, não sei onde você está, se você está em casa, se você está no trabalho, se você está no trânsito, se você está no ônibus. Mas se você estiver num lugar que você possa reagir, meu irmão, no mundo espiritual não existe distância. Não existe distância. Existe concordância. Ok? Então eu aqui, você, onde você estiver, reage aí. Reage àquilo que o Senhor falar. À medida que a gente for falar alguma coisa e você concordar, diga amém. Eu creio, eu recebo. Ok? Um pastor nosso, quando a gente começou a fazer esse negócio de live por causa da pandemia, ele falou isso. Nós devemos criar um ambiente de culto aonde a gente está. Um ambiente de culto aonde a gente está. Ok? Então, e outra coisa, escreva aí, ó. A Genilza pegou o manto aí, ó. Amém. Ok? Vai escrevendo aí, concorda, participe, certo? E se a gente conseguir, a gente vai tentar ler alguma coisa que vocês escreverem, certo? Então reaja ao altar, porque eu acredito que Deus possa trazer respostas pra gente aqui nessa manhã. E principalmente nos dar instruções preciosas para nossa vida. Então, desde já, quero agradecer o convite da Denise, as administradoras aí do grupo, por nos ter concedido o privilégio de participarmos, porque realmente é um privilégio. Denise fala muito bem de vocês, desde o tempo que eu fiz seminário com ela, né? Isso já tem um tempinho que eu já tive aula com Denise, isso aí já vai para 3 ou 4 anos que a gente já teve aula. Depois disso eu já fiz pós de Novo Testamento e estou fazendo pós de Antigo Testamento depois de ter me formado lá. Então isso tem um tempo e tanto. Ok? Mas desde essa época aí, Denise falava muito bem do trabalho das senhoras. Então, para mim é um grande privilégio poder estar com vocês aqui. Vamos lá, vamos ler a palavra? O texto é um pouco extenso, mas eu aprendi que quando a mensagem é curta, a gente lê bastante a palavra. Vamos lá? Diz assim o texto: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos em Israel no número de 30 mil. Esse número é muito importante. 30 mil. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba,
Eusá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, ou Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. Chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu dali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, preste muita atenção nessa palavra, contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje, ou rotura de Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar a arca à casa de Obed-edom, geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar nesta manhã, em concordância com as tuas servas, Senhor Deus, que estão assistindo, Pai amado, e participando deste momento, Senhor Deus, de comunhão e de devocional, Senhor Deus. Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra, e nós te pedimos que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, o nosso pensamento. Pai amado, eu declaro mentes cativas, Pai amado, ao entendimento, Senhor Deus, e à obediência da Tua palavra. Que a Tua palavra possa iluminar, Pai amado, os recônditos, Senhor Deus, da nossa mente, da nossa alma. Deus, que nós possamos receber instruções preciosas nessa manhã, Pai. Pai, faz o que te apraz, faz o que te apraz aqui, Senhor. Faz o que te apraz. Entre os que estão, as que estão, Senhor Deus, assistindo agora e aquelas, Senhor Deus, que irão assistir posteriormente. Faz isso dessa maneira, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá, irmãos ou irmãs, como vocês preferirem. Ok? Então vamos. Eu gosto muito de compreender princípios das passagens. Porque os princípios que determinadas passagens têm, quando você aprende o princípio, você pode aplicar esses princípios em várias outras situações da sua vida, ok? Então nessa manhã eu gostaria de meditar com vocês sobre alguns pontos dessa passagem que é tão conhecida, é uma passagem que é bastante trabalhada. Então, eu sei que tem irmãs aí de igrejas bastante tradicionais, de linhas teológicas bastante tradicionais, ok? Mas eu queria dar uma mexidinha na sua cabeça, ok? Queria que você abrisse a sua mente, ok? Para que você conseguisse compreender, ver uma coisa de uma outra perspectiva, O problema de pastor, de pregador, irmãos, não é ter o que falar, mas sim saber o que Deus deseja falar, né? Nós estamos num momento muito bom aqui na igreja, de termos de palavra, de ministrações, algumas coisas que Deus tem falado com a gente, que eu poderia muito bem pegar alguma coisa que a gente falou agora por esses dias e poder ministrar para vocês. Mas o Senhor tocou no meu coração, Ele me direcionou, na verdade, Deus me direcionou para essa passagem, e eu quero compartilhar com vocês, extrair algumas verdades dessa passagem. A passagem, o contexto histórico, como todas vocês já sabem, é quando Davi, após ele ser nomeado rei unificado, ele foi agora nomeado rei unificado da nação de Israel.
ele estava primeiro apenas em Hebron, certo? Ele estava em Hebron, e mesmo ele governando em Hebron, após a morte de Saul e Jonatas, a Bíblia fala que houve guerra contínua e estendida entre a casa de Davi e a casa de Saul. E depois de muita negociação, através de Abner, que era o general da casa de Saul, Davi é coroado rei da nação unificada. Então não tem mais governo do norte ou governo do sul, não tem mais a questão da família de Davi ou da família de Saul. Agora tem uma nação, a nação de Israel, a nação unificada. E Davi, e isso aqui é um ponto muito importante, Davi, ele sente a necessidade de se estabelecer Jerusalém como capital desse governo unificado, ok? Ele quer estabelecer Jerusalém como sede do governo unificado, Então Davi vai ter uma ideia. Ele já tinha ido para Jerusalém. E uma coisa muito importante da gente pontuar aqui para os irmãos, para as irmãs, e eu fiz questão de embasar o meu pensamento aqui, pastora Denise, que Jerusalém, no tempo de Davi, segundo a arqueologia, Jerusalém não passava de uma vila. Segundo José Ademar Kaffer, Arqueologia nas Terras Bíblicas, da editora Paulus, ele vai dizer na sua página de número 10, que nesse período Jerusalém, antes da deportação, olha só, de fato a Jerusalém do tempo de Davi, localizada fora da atual muralha da cidade antiga, era muito pequena, não passava de uma aldeia de 3 ou 4 hectares. Jerusalém só adquiriu importância depois da destruição de Samaria pelos assírios em 722. Nesse período, Jerusalém passou em pouco tempo de uma aldeia de 1.000 habitantes para uma cidade de 15.000. Então veja só. O que nós vemos aqui? Que Jerusalém não tinha a importância que ela tem hoje. Preste atenção nisso. Jerusalém não tinha uma importância como a gente vai ver nos tempos medievais e propriamente nos tempos de Jesus. Jerusalém começou pequena, presta atenção nisso. Jerusalém começa pequena. Davi tem uma visão de estabelecer Jerusalém como capital. Mas essa capital, ela começa pequena, é um projeto que ele nasce pequeno, porque tudo aquilo que nasce grandão é um monstro. Coisas naturais, elas nascem pequenas. Princípios, começos pequenos. Zacarias vai profetizar e vai dizer: não despreze os dias dos pequenos começos. Não despreze os dias dos pequenos começos. Deus pode te ter dado um grande projeto, mas o grande projeto, ele começa pequeno. Então Davi, ele coloca um desejo no seu coração de estabelecer a capital aonde? De estabelecer a capital em Jerusalém. Por que a capital vai ser Jerusalém? Por que o templo do Senhor, ele vai ser construído em Jerusalém? E por quê? Porque na verdade, quando nós vamos estudar o Monte Moriá, aonde Abraão vai sacrificar ou oferecer a Isaac, é nesse monte ou nessa cadeia de monte onde supostamente o templo de Jerusalém foi construído, ok? Tem até um livro aqui, Sangue sobre a Montanha, a disputa sobre essa questão do local. Então Jerusalém é um lugar especial. Jerusalém presta atenção nisso, havia uma promessa antiga, havia uma origem antiga.
mas ela ainda não tinha se estabelecido como ela deveria ser. Talvez você que está aqui hoje, você é uma matriarca. Talvez você seja alguém que está começando ou que começou alguma coisa. Por exemplo, esse trabalho, eu não sei quem é que surgiu com a ideia, com a revelação do grupo de guerreiras de oração, de juntar um grupo de mulheres interdenominacionais, certo? Sem uma bandeira denominacional, para você unir um monte de mulheres num desejo de orar, de buscar, de receber ferramentas, instruções para ganhar, para batalhar espiritualmente por alguém. Então entenda uma coisa, que nem sempre os grandes homens, as grandes mulheres de Deus, eles tiveram a noção exata do que estava acontecendo no seu tempo. Às vezes Deus ele te mostra apenas a ponta do iceberg. Geralmente as coisas de Deus, elas não são reveladas todas de um tempo só. Geralmente Deus não mostra toda a revelação em um princípio só, em um momento só. Às vezes Deus te mostra uma coisa pequena para que a sua fé se manifeste e para que a revelação ela venha sendo progressiva durante a caminhada. Então você vai observar que você não precisa desprezar o que começou pequeno, porque uma coisa que é pequenina hoje, ela pode ser gigantesca amanhã. Você vai observar isso com o baobá. Baobá é a árvore mais emblemática da África. Um baobá, quando ele nasce, quando ele é pequeno, até uma criança arranca com as mãos. Mas depois de um baobá adulto, nem uma manada de elefantes consegue derrubar um baobá. Então, às vezes, Deus te coloca, Deus vai te dar uma coisa pequena no início. Davi está olhando agora para Jerusalém. Jerusalém é pequena. Jerusalém é uma aldeia. Preste atenção nisso aqui. Jerusalém é apenas uma aldeia. E ele quer transferir a capital agora das duas partes da nação, ok? Das duas partes da nação, de Hebron e a parte que é de Saul, ele quer agora unificar isso, ele quer colocar num ponto só. E ele quer colocar onde? Ele quer colocar em Jerusalém. E aí, muitas pessoas, porque elas não entendem a questão toda por completo, e às vezes há uma nuvem que vai encobrir o entendimento das pessoas, e nós precisamos ter a mente desnuviada, Deus iluminar a nossa mente para que a gente possa compreender e entender determinadas coisas, porque às vezes a gente fica olhando bitolado só por uma linha, e a gente não consegue entender a plenitude daquilo que Deus está falando. Porque a gente só olha, quando você lê essa passagem, a primeira coisa que todo mundo pensa logo é que Davi amava ao Senhor e tal, e queria levar a arca. Ok, e isso não está errado, isso é verdade. Mas não é a verdade completa. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou expandir aqui essa verdade aqui. O que Davi estava fazendo? Davi amava o Senhor. Davi poderia ter problema com relação à questão de comportamento, a questão ética, por causa de Betseba, a questão de filhos. Mas na questão cultica, Davi foi irrepreensível. Na questão cultica, Davi foi irrepreensível. Então Davi era um homem que amava ao Senhor. Isso aí é indiscutível. Davi amava ao Senhor. E o que ele fez? Ele sente desejo de trazer a arca. Por quê? Porque a arca é símbolo da presença. A arca é símbolo de Deus. A arca tem aquela questão cultica, mas tinha uma questão política por trás do trazer a arca. Por quê? Presta atenção nisso aqui. Porque Jerusalém não era nada. Jerusalém não era nada. Jerusalém, como eu disse, era uma vila apenas. Era apenas uma vila, uma coisa pequenininha. E o que aconteceria?
Aonde, presta atenção nisso, aonde a arca estava, dava-se peso à localidade. Aonde o elemento religioso chegava, dava-se peso àquela localidade. Aonde o elemento, fala aqui Jeová, aonde o elemento religioso chegava, dava-se peso àquela localidade. Se Davi trouxesse a arca da onde ela estava para Jerusalém, ele daria peso à cidade de Jerusalém. Então o que eu quero dizer para vocês aqui? Que o fato de alguém estabelecer os seus pés sobre um lugar, e se hoje eu sou templo do Senhor, eu dou peso àquele lugar, eu dou peso àquela situação. Você precisa entender, e nós precisamos entender e compreender por que nós estamos em determinados lugares. Por que Deus planta você em determinado lugar? Por que essa igreja que você pertence, que você é pastora, ela foi aberta naquele determinado lugar? Não é apenas para se ter uma porta para se pregar o evangelho, mas para mudar a realidade da localidade aonde você está. Porque o evangelho é mudança. O evangelho é estabelecimento do reino. O evangelho não é apenas uma mensagem que fala para alguém que fracassou nesse mundo e ele quer o escapismo do céu. O céu, irmão, é a festa para celebrarmos a vitória que nós temos aqui hoje. Nós temos hoje aqui. A vitória que nós temos hoje aqui. Florescer aonde Deus planta, florescer aonde Deus coloca. Então Davi, ele quer trazer a arca, ele quer dar peso a Jerusalém. Ele quer dar peso a Jerusalém. Fala aqui, Jesus. Ele quer dar um peso a Jerusalém. Ele quer dar um peso a Jerusalém. Vou repetir. Ele quer dar um peso a Jerusalém. Por que isso? Porque Jeroboão vai usar esse mesmo recurso lá na frente, só que de forma maligna. Quando o império ele se divide, o país se divide em reino do norte e reino do sul, Jeroboão vai traçar uma estratégia. Ele fala: se eu deixar esse povo descer para ir para Jerusalém para cultuar ao Senhor, eles vão lá e não vão querer mais voltar. Eles vão ver o certo, não vão querer fazer o errado. E aí o que ele faz? Ele cria um templo em Samaria, na divisa, e vai criar um outro templo lá no norte, lá em cima, ok? Para evitar que o povo saísse daqueles lugares para poder cultuar ao Senhor. Davi tinha... Da onde Jeroboão pegou essa ideia? Ele pegou a ideia de Davi. Porque Davi disse: se eu coloco a arca no centro, a presença do Senhor atrairá as multidões até onde a arca vai estar. Aonde Deus está, no seu ministério, na sua vida, ela atrai a bênção e ela atrai as pessoas e ela atrai a atenção. A glória revelada atrairá as multidões. A glória revelada atrairá as multidões para o governo de Cristo sobre a terra. Por isso Jesus nos ensinou a orar: venha a nós o teu reino. Porque nós somos aqueles que estabelecem o reino de Deus. E o reino de Deus, aonde o reino é estabelecido, aonde a arca de Deus ela está presente, aonde a presença de Deus está, aonde o governo de Deus está. E aí você vai observar que Davi tem um desejo. E guardem isso. Ele tem um desejo. Vou repetir. Davi tem um desejo. Qual é o desejo? O desejo de fazer a arca Jerusalém seu centro. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Agora veja bem uma coisa. Como é que Davi vai buscar a arca? A Bíblia vai dizer que ele vai colocar a arca sobre um carro de boi novo e vai trazer a arca. E aí eu vou perguntar para você: da onde Davi tirou a ideia de trazer o carro de boi com a arca? A arca com o carro de boi. Da onde Davi tirou isso? Davi tira isso de uma superstição. Vou repetir.
Davi tira isso de uma superstição. Vou repetir. Davi tira isso de uma superstição. Qual é a superstição? Que quando a arca foi capturada pelos filisteus, isso está lá em 1 Samuel, capítulo número 6, vai mostrar que quando os filisteus quiseram que a arca fosse embora, eles pegaram um carro de boi, colocaram 2 vacas que tinham parido há pouco tempo, para que as vacas fossem sozinhas até Jerusalém. E isso é um milagre, porque sob hipótese alguma uma vaca abandona seu bezerro. Meu pai trabalhou com isso, meu pai era vaqueiro, e papai, ele dizia o seguinte: você pode ter uma vaca quando ela cria, ela cheira o bezerro, ela lambe o bezerro na hora do seu nascimento, e aquilo cria uma impressão digital na vaca, uma impressão. Você pode soltar o bezerro dela no meio de 100 bezerros, que ela não deixa nenhum bezerro mamar nela, a não ser o filho dela, porque ela cheira ele, porque o cheiro dela, o cheiro do filho é diferente de todos os demais. Você sabe que quando um bezerro morre, um bezerro novinho morre, sabe o que o vaqueiro ele faz para poder tirar o leite da vaca? Ele arranca o couro do bezerro morto, joga em cima de um bezerro vivo, para a vaca cheirar o cheiro do couro do filho dela morto, para ela deixar o outro mamar. Ok? E aí, ela não abandona de jeito nenhum. E o texto diz que quando os filisteus botaram 2 vacas de filho recém-nascido, de bezerro recém-nascido, elas abandonaram, elas foram berrando, chorando para chegar em Jerusalém. Então isso criou-se, um imaginário popular. Vou repetir. Criou-se um imaginário popular que a arca é trazida através de carros de boi. Criou-se um imaginário popular que a arca é trazida através do carro de boi. Mas, biblicamente falando, em Deuteronômio diz que a arca só poderia ser trazida nos varais de ouro sobre os ombros do sacerdote. Então, uma tradição, uma superstição tinha se sobreposto a uma instrução bíblica. Uma superstição se sobrepôs a uma tradição bíblica. Uma superstição que tinha se sobreposto a uma tradição bíblica. E o que Davi está fazendo? Davi está iniciando o reino. Davi está ele está iniciando um reino. Ele está iniciando um novo tempo, uma nova era. E Deus, quando observa Davi iniciando o processo para trazer peso sobre Jerusalém, ele está trazendo algo em cima de superstições. Cuidado para você não criar o seu ministério em cima de superstições. Cuidado para você não querer o objetivo certo da forma errada, porque fins não justificam meios. Fins não justificam meios. Não quer dizer que seu objetivo, por ser certo, ele endossa a maneira errada de se fazer as coisas. E muitas das vezes nós queremos os resultados. Nós queremos igreja cheia. Nós queremos igreja abarrotada. Nós queremos movimento. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, queridas e abnegadas servas de Jesus. Você pode levar qualquer pessoa na sua igreja. Você pode levar cantor na sua igreja. Você pode levar pregador na sua igreja. Você pode levar personalidades na sua igreja. Só deixa eu te falar uma coisa. Por que você leva cantor na sua igreja? Se você levar cantor na sua igreja para o cantor atrair gente para a sua festividade, você está levando a arca em carro de boi. Se você está pegando, contratando, que eu quero dizer,
trazendo, acertou a agenda de um pregador famoso para ir para a sua igreja, para pregar. Porque, ou a irmã aí no seu congresso, eu quero chamar a fulana de tal, que é do fogo, que ela agora está na mídia, ela aí, essa mulher, quando vem, ela traz um monte de gente, um monte de gente vem atrás dela e tal, e aí eu quero perguntar para você, você está se utilizando de um artifício errôneo, porque quem tem que trazer pessoas para a igreja não é cantor famoso, não é pregador famoso, é as ovelhas do seu ministério, é a glória de Deus que está aí, as pessoas querem ir aí. Davi, eu vou repetir, Davi quis trazer foi a arca, gente, ele não quis trazer nada, uma bomba não, ele quis trazer a arca. A arca era símbolo da presença, mas Deus diz, a minha presença não é trazida dessa forma. Aí Deus dizendo, não adianta que crescimento tendo ferramentas erradas eu não abençoo. Volta a fazer as coisas da forma correta. Vai lá nos princípios, nos rudimentos corretos, os rudimentos da palavra de Deus, que você vai ver que Deus vai abençoar ou não vai. Ele vai abençoar, mas o quê? Ele tem que ser abençoado em cima de quê? Dos rudimentos corretos. Deus não poderia deixar, escuta isso, Deus não poderia deixar uma grande obra ser fundamentada, fala Jeová, sobre superstições. Porque, e aí é onde é o meu pensamento. Você pode concordar ou não concordar, isso aqui é a minha visão. A Bíblia diz que a arca tombou, o carro tombou na eira de Nacon. Quem estuda um pouquinho sabe que eira não é pirambeira. Eira é um lugar plano onde se malha trigo. Então como é que um carro de boi vai tombar num lugar plano? Por quê? Eu acredito que o Senhor parou o cortejo no meio do caminho, porque ele disse, eu não vou deixar chegar lá, porque eu não vou deixar uma obra excelente, um plano excelente que eu tenho, ser fundamentado sobre coisa errada. Então muitas coisas que são travadas, elas são travadas não é pelo diabo. Muitas coisas elas são travadas porque elas estão sendo fundamentadas sobre princípios errados. E os princípios são fundamentais sobre a qual nós vamos construir o que a gente pensa que a gente está construindo. Princípios fundamentais, que vós, itai, de que é sé, minacé, porque muitas pessoas, elas vendem seus princípios por causa de resultado. Agora, está chegando a época de política, agora setembro começa a campanha de novo. Aí a pessoa fala assim, por causa de saco de cimento, de areia e de negócio para fazer uma obra, porque eu vou construir o templo, eu posso vender os votos da minha igreja, eu posso vender a membresia da minha igreja como se fosse isso. Você está errado, Vaz. Você está errado. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu e você trabalhamos com o nosso braço, mas a nossa fonte primária de recurso é o céu. Vou repetir. Eu e você trabalhamos, mas a fonte primária de suprimento de um servo de Deus é o céu. O céu continua ainda suprindo seus servos, irmão. Princípios não podem ser negociados. Por isso que Paulo fala, eu, como sábio arquiteto, estabeleci o alicerce, mas veja cada um como constrói sobre ele. Porque a igreja de Jesus, quais são os fundamentos da igreja de Jesus, irmãos? Os fundamentos da igreja de Jesus, Jesus é a pedra de esquina, que sustenta tudo. E o alicerce é a doutrina dos apóstolos, Não é modismo, irmão, não é modismos. Irmão, igreja pode ser preta, azul, roxa, amarela, seja a cor que quiser. Aqui o gabinete é cinza, poderia ser amarelo. Isso não tem o menor problema, desde que eu não ache que a glória de Deus é trazida porque a parede é preta ou é amarela. Porque o que manda não é a cor da parede, mas é quem está. E Davi viu-se, e nesse momento, e aqui eu quero falar uma coisa aqui, Denise, eu estou vendo que você está escrevendo aí,
Escuta só uma coisa. Quando a gente lê o versículo de número 8, do capítulo 6, vai dizer assim, e Davi se contristou. Davi se contristou, isso aqui é uma versão, ok? Que o tradutor escolheu, o tradutor decidiu, deixa eu ver aqui, o tradutor, você vê aqui tudo pitadinho, o tradutor decidiu amenizar a expressão. Vou repetir. Ele decidiu amenizar a expressão. Por quê? Porque o verbo que ele traduziu contristou, na verdade, o verbo é vai carrar. Você sabe o que significa vai carrar? Vai carrar significa estar quente, furioso, queimar, tornar-se irado e inflamar-se. Não é que Davi se entristeceu e que Davi se angustiou. O tradutor, ele quis passar essa ideia para amenizar o sentimento sobre Davi. Porque Davi, o verbo que é usado, escuta só, o verbo que ele está... Aí a irmã colocou aqui, a Raquel está dizendo assim, na minha está furioso. Almeida corrigida vai dizer que ele está contristado. As versões mais modernas, elas vão corrigir esses pormenores. Porque, olha só, 1 Samuel 15, Samuel, ele vai carrar com Saul. Samuel se ira com Saul. Gênesis 4, 5, Caim se ira com o Senhor, vai carrar. Porque o Senhor rejeitou a sua oferta. Jonas se ira com o Senhor porque Deus perdoou o pecado de Nínive. E Davi vai ficar irado porque isso aconteceu com ele. Aí. Davi se ira, ele fica irado, ele fala assim, cara, eu tô fazendo uma coisa certa. Eu tenho uma boa ideia, poxa, eu tô trazendo a arca. E agora esse camarada é morto no meio do caminho, no meio do processo. Eu vou dizer uma coisa para tu, Vaz. Não adianta ficar irado, não. Não adianta ficar irado com determinada coisa, não. Volta lá e conserta. É Josué que botou o joelho entre as pernas e falou assim, Senhor, por que tu me trouxe aqui? Para morrer aqui agora? Tu faz esse negócio na batalha contra Aí? E aí ele fala, Senhor, e agora esse pessoal vai ver isso aqui, eu perdendo a batalha para essa vilazinha aqui, todo mundo vai vir com a gente, vai sobre nós aqui, vai matar a gente. Por que o Senhor largou a gente no Egito? Ele falou assim, por que você está aí prostrado? Não adianta ficar aí prostrado não, filho. Vai lá e conserta, porque tem erro lá atrás, tem pecado escondido lá atrás, tem princípios quebrados lá atrás. Conserta que eu vou agir, conserta que eu vou operar. Meu irmão, olha para mim aqui, vocês aqui, queridas irmãs, esposa de pastores, eu não sei quais que são realmente dirigentes de igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês, e a gente não sabe ao certo até onde, gente, até onde vai chegar a palavra que a gente prega. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Não limite o veio profético no meio da congregação. Não limite o veio profético no meio da congregação. Crie o ambiente para Deus agir. Crie o ambiente para Deus agir Vou repetir. Crie o ambiente para Deus agir. Crie o ambiente. Um erro não faz de alguém uma pessoa fracassada. Davi não foi excluído do plano divino, como Eva não foi excluída do plano divino. Vocês já repararam que Eva não tinha nome até o momento da queda? Pode ir lá ver lá, Gênesis capítulo número 3, pode ver lá. Vai sempre dizer assim, que a serpente conversou com a mulher, que a mulher pegou do fruto, que a mulher deu para Adão. Adão vai dizer assim, quem comeu foi a mulher que o Senhor me deu. Deus vai falar com a mulher vai falar que foi a serpente.
Deus vai dizer assim, ó, porque o castigo teu, mulher, vai ser, o teu desejo será para teu marido, com dores dará luz a filhos. Ela não tem nome. Pode ver lá, pode ver lá. Mas depois da queda, a Bíblia vai dizer que Adão vai chegar para ela e falar assim, teu nome é Eva. Isso aqui é maravilhoso demais. Teu nome é Eva. Porque o que é Eva? Eva é mãe de viventes. O erro dela não extraiu a capacidade dela gerar, dela estar envolvida naquilo que estava para o futuro. Que eu quero dizer para você, meu irmão, que o plano de Deus de você gerar, continua em você, continua nesse ministério aí, ó, continua nessa igreja. Mas veja o que Deus faz. Deus cobre Eva com um manto de pele, um manto de pele, que é um animal que vai ser morto, que a gente sabe que simboliza Jesus. Mas quando ele cobre, ele não está cobrindo uma parte dela, quer cobrir todo. E isso, inclusive, é a capacidade dela gerar. E diz a Bíblia que lá na frente, depois da morte de Caim, da morte de Abel, e Caim vai embora, a Bíblia diz que ela vai gerar Sete. E Sete vai criar Enos, que vai ser quem? Que vai ser quem vai buscar o Senhor. Então guarda o seguinte que eu vou dizer para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha, ó. No branco dos meus olhos aqui, ó. Olha o que eu vou dizer para vocês aqui. Sete é uma pessoa, literalmente. Mas Sete também significa uma convergência do mundo espiritual, aonde os filhos de Deus nascem, pessoas que vão buscar o Senhor. Quem é que gerou Sete? Adão junto com Eva. Quem é o segundo Adão? Jesus. Quem é que gera hoje? Igreja. Jesus estabelecendo com a sua igreja um tempo aonde filhos de Deus irão nascer. Vou repetir. Jesus junto com a sua igreja gera tempo, uma atmosfera, gera um Sete, aonde Enos, que são as pessoas que buscarão a Deus, elas vão nascer. O pastor, fala aqui, o pastor, o pregador, ele lança a palavra profética, que é a semente, que ela cai no meio da igreja, e essa palavra profética, ela cria um Sete, ela cria um tempo, ela cria um alinhamento, ela cria uma atmosfera para o surgimento de Enos. E eu quero declarar sobre a vida de vocês aí que estão aí online, eu quero declarar em nome de Jesus, vocês que são guerreiras de oração, vocês que são esposas de pastores, falem essa palavra, profetizem, declarem. Por quê, pastor? Por que eu devo declarar? Porque a palavra profética, quando encontra um ventre profético, ele cria um Sete, ele cria um tempo de surgimento de Enos. E eu quero declarar em nome de Jesus que está surgindo uma geração na sua igreja, está surgindo uma geração na sua cidade, está surgindo uma geração na sua denominação de filhos que buscarão o Senhor, que estabelecerão o reino do Senhor sob bases corretas, não sob superstições, não sob tradições antiquadas, nada disso, mas sobre tradições bíblicas, aonde Jesus é o centro de todas as coisas, aonde Jesus é aquele que atrai tudo para si, porque tudo é dele, por ele e para ele. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Então não adianta ficar igual a Davi não, irado. E outra coisa que eu quero falar uma coisa para vocês aqui, vou repetir, eu aceito completamente o posicionamento, que alguém tem um posicionamento diferente, sem problema algum, não vejo problema com relação a isso. Aí você fala assim, ó, como é que a arca foi parada? Como é que o negócio parou? Parou por causa de quê? Parou porque o Uzá botou a mão lá e morreu fulminado, não foi? Mas você viu em 1 Samuel capítulo 6, versículo 19, o que aconteceu quando a arca foi aberta e o povo olhou para a arca? Você viu o que aconteceu lá? Quando olharam para dentro da arca? Você sabe quantas pessoas morreram porque olharam na arca? 50.070 homens morreram. 50.070 homens morreram porque a arca foi aberta. Você já imaginou o estrago que faria se aquela arca tivesse sido aberta ali no meio daquele povo? Só de valente tinha 30 mil. Só de valente tinha 30 mil, fora a população que estava ao redor. Inclusive o rei. Você já viu se a arca fosse aberta?
A desgraceira que estaria ali, a desgraceira que teria sido feita ali, se aquela arca fosse aberta. Olha por esse prisma. Quem sabe que Uzá não sabia dessa história aí, ó. E ele disse o seguinte, cara, se eu deixar essa arca ser aberta, vai causar uma desgraceira total aqui. Onde, pastor, o senhor está querendo chegar com relação a isso? Eu creio muito no poder da oração, de joelhos que se dobram, de mulheres de oração. E quero falar uma coisa para vocês aqui, vou caminhar para encerrar, porque eu não vou ficar travando vocês aqui muito tempo, não. Quero falar uma coisa para vocês aqui. Vejam mais à frente. Vejam mais à frente. Às vezes, a gente se entristece, desanima no meio do processo, porque a gente não vê os resultados. Mas existem coisas que você realmente não vai ver. Porque existem frutos que você colhe em vida. E existem frutos que você vai ver, que você não vai ver em vida, mas que as gerações futuras elas vão colher o que você está plantando. A fidelidade de Deus a Davi protegeu diversas vezes a sua descendência. Vários reis de Israel, eles estavam à beira de serem destruídos. E o autor disse assim, e Deus não o destruiu, por causa da promessa que tinha feito a Davi, de que nunca lhe faltaria herdeiro que subisse ao trono. Então, meu irmão, existem atitudes que eu e você tomamos que elas entram para a eternidade. Elas entram para a eternidade. Tem orações que você faz, sai dessa, irmã, sai dessa visão pequenininha, essa visão de povo que fica só me dá. Entra em outro nível. Entra em outro nível. Constrói coisas no mundo espiritual. Abençoe gerações, seja mãe de gerações. Abençoe gerações, faça orações que elas ultrapassem o seu tempo. Fala aqui, Jeová. Não fala apenas a oração que se do meu pão, apenas o meu pão de cada dia. Não. Jesus, quando orou pelos seus discípulos, ele disse assim, Senhor, eu te peço não somente por esses, mas por todos aqueles que o Senhor ainda há de me dar. Nós estamos há 2000 anos depois. 2000 anos depois. E a oração de Jesus ainda continua de pé. Abacuque chegou e disse assim, aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos a notifica. Não no momento apenas, mas na frente. À frente. Deus disse para o profeta, sela a palavra desse livro, porque ela não é para agora, é para muitos dias à frente. Existem coisas que Deus está te entregando que elas são rolos selados. Rolos selados. Existem coisas que são rolos selados. Deus está te dando agora e é um rolo selado, que não é você que vai abrir, é a geração da frente que vai abrir. Porém, eu quero dizer para algumas de vocês aqui, o Senhor está mandando falar isso aqui. Algumas de vocês, eu poderia até citar uma de vocês aí, mas não vou fazer isso aí ao vivo aqui não. Algumas de vocês receberam esse pergaminho fechado de gerações para trás de vocês. E está no seu tempo de abri-lo. Vocês receberam uma herança profética. E é o seu tempo de abrir isso aí. E aí, irmãos, entenda bem uma coisa. A arca foi para a casa de Obed-Edom. E quando ela chegou lá na casa de Obed-Edom, Deus abençoou a casa de Obed-Edom. Davi não queria mais nada com a arca. Davi não queria saber mais nada. Davi achou que o projeto tinha acabado, que o projeto tinha terminado. Mas Deus agiu sobre a vida de alguém. E a notícia chegou a Davi. Deus abençoou Obed-Edom. Talvez, irmãs guerreiras de oração,
vocês sejam as respostas de Deus para alguns ministérios. Alguns pastores que decidiram esquecer dos seus sonhos, esquecer das promessas, porque cansaram, porque se decepcionaram. Mas ao verem que Deus ainda continua jorrando, através de mulheres abnegadas como vocês, eles voltarão a acreditar. Eles voltarão a acreditar. Então continue fazendo a obra de Deus. Continue fazendo a obra do Senhor. Continue firmes. Continue firmes. Continue sendo resposta de Deus. Continue sendo resposta de Deus para determinadas pessoas. Continue sendo resposta de Deus. Continue sendo resposta de Deus para ministérios. Porque quando a gente vê tantas mulheres reunidas, sem nenhuma pretensão de uma ser maior do que a outra, de ter notoriedade, mas apenas dizer o seguinte: vamos nos unir porque a concordância é um negócio extraordinário. E em cima disso aí eu vou terminar dizendo para vocês o seguinte: muita gente fala assim, ó, a união gera poder. Eu vou falar para vocês, isso não é verdade. A união não gera poder. A unidade libera o poder existente. A unidade libera o poder existente. Quando nós nos unimos, nós entramos em unidade. A unidade libera o poder existente. Quando vocês se unem em oração, em concordância, a concordância de vocês abre um caminho no mundo do Espírito para que o poder de Deus se manifeste. Da mesma forma, quando pessoas se unem para fofoca, para dissensão, para disse-me-disse, libera o poder do mundo demoníaco para que ele entre no mundo físico. Preste atenção nisso. Quando Deus olhou a Torre de Babel, você pode ver o texto lá. Deus falou assim, tem um problema ali, hein? Tem um problema ali. Ele fala assim, ó, por quê? Eles falam todas a mesma língua. Tudo o que eles intentarem para fazer, não haverá dificuldade. Eles vão conseguir fazer qualquer coisa. Por quê? Porque há unidade entre eles. Eles falam a mesma língua. E Deus falou assim, a maneira de parar isso aí é confundir. Ou seja, eu preciso quebrar o princípio de unidade entre eles, a mesma língua. Que nesse grupo, guerreiras de oração, vocês falem a mesma língua. Vocês falem a mesma língua. Vocês falem a mesma língua. Falem a mesma língua. Falem a mesma língua. Porque na unidade de vocês vai liberar o poder, vai liberar a ação. Vai liberar a ação do poder espiritual, poder do Espírito, sobre nação, sobre cidades, sobre ministérios. Não entrem apenas nessa questão de egoísmo, sobre mim, eu quero poder para quê? Poder para sentir alguma coisa? Não. Pense maior. Sejam mulheres abençoadoras de nações. Mudem, fala aqui Jesus, mudem destinos de eleições. Mudanças em cidade, gente, passa pela administração de uma cidade. Mudem destino de uma eleição. Juntem-se e peguem uma cidade, Itaboraí, e declarem juntos, em unidade, Itaboraí vai mudar. Haverá um governo de justos sobre essa cidade. Junto. E aí, quando você faz isso, libera poder. Agora, quando junta um, junta o outro, São Gonçalo não presta. Aí um fala que São Gonçalo não presta, o outro diz amém, concordância. E a concordância libera a ação do mundo do Espírito para intervir naquele lugar. Deus colocou vocês juntas com um propósito. Deus colocou vocês juntas com um propósito. E Deus me colocou aqui nessa manhã para falar com vocês. Quem me conhece sabe disso, que eu não sou muito fazer negócio de live.
Me chamam direto, eu fujo disso. Mas eu não pude dizer não para Denise, porque Deus tinha um propósito de falar para vocês. Construam sobre bases corretas, longe de superstição, porque pode ser realizado algo extraordinário através da unidade de vocês. Vamos orar e vocês concordem aí. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Pai, agradecendo ao Senhor por cada irmã, Senhor, que veio estar conosco, Senhor Deus, nessa manhã através dessa live. Ó, Senhor Deus, tuas servas, tuas filhas, Pai. Senhor Deus, que tem esse propósito, Senhor, de buscar a tua presença, Senhor Deus, de fazer a tua obra. Nenhuma delas ganha nenhum centavo para isso, Senhor. Muitas delas, Senhor Deus, não terão seus nomes falados, Senhor. Mas, Deus, elas têm apenas um propósito, de fazer a tua obra. Então, Deus, nesse processo de concordância, Senhor Deus, nós ligamos na terra para que seja ligado no céu. Nós nos movemos no mundo dos homens, Senhor Deus, para que o mundo do Espírito se mova sobre o nosso mundo, Pai. Vem, Senhor Deus, e desata o teu mover. É o teu tempo, Senhor Deus, venha a nós o teu reino. Teu reino, Senhor Deus, é de paz, é de justiça, é de alegria, Senhor. Teu reino, Pai amado, é de abundância, fartura, Senhor Deus, prosperidade, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor Deus, eiras se encherão, Senhor Deus, de trigo, Senhor. Os lagares transbordarão de vinho novo, Senhor Deus, de azeite, Senhor. Pai amado, haverá tempos de restituição, Senhor. Tempos, Pai amados, tempos abençoados, Senhor. Aonde teus filhos, Pai amado, serão prósperos. Aonde teus filhos, Pai amado, frutificarão. Pai amado, eu profetizo um vento do Espírito, Senhor Deus, que trará vida sobre o ministério, Senhor. Pai amado, Senhor Deus, ó Deus, brasas que estavam quase que apagadas, Senhor. Pai amado, o vento sopra a cinza agora, faz acender a chama novamente, Senhor Deus, no coração, Senhor. Ajuda, fortalece, renova as forças dessas guerreiras de oração, Senhor. Ajuda minhas irmãs, Senhor. Abençoa as tuas servas, ó Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Obrigado, irmãs, pelo privilégio enorme de nós podermos ministrar para vocês, ok? Se vocês desejarem alguma coisa, algum tipo de esclarecimento, anota o meu telefone aí, pode anotar meu telefone aí, manda um zap. Ou melhor, pede a Denise, a missionária Denise, a pastora Denise. Denise tem o meu telefone, algumas outras irmãs têm aí, ok? E aí vocês podem pegar o telefone, podem mandar o zap, ok? Que eu vou atender da melhor maneira possível, tá legal? Deus abençoe vocês, foi uma grande honra, uma grande alegria, um grande privilégio poder estar com vocês aqui nessa manhã, tá legal? Não vou travar vocês mais não, por causa da hora, já foi embora, tá bom? Deus abençoe, gente.